Estamos de volta hoje discutindo os cortes orçamentários na área de assistência social e os reflexos disso nos trabalhos das organizações conveniadas. Com a gente a vereadora Juliana Cardoso, do PT, o Eugídio Alves Carvalho, coordenador do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Mateus, e a Darlene Terzi dos Anjos Afonso, que é presidente do COMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social. Bom, pergunta que eu fiz para a Darlene, por Eugídio também, quais os reflexos que você já está sentindo no trabalho realizado por vocês lá em São Mateus, decorrente desses cortes, desses congelamentos de verbas? Veja, todo o atendimento que ele é feito, ele nunca, o recurso consegue atender a demanda que já existe. Ou seja, se esses cortes, as entidades já tinham muita dificuldade, isso não é de hoje, de atender a demanda existente. Então, por exemplo, você tem um CCA que atende 120 crianças e adolescentes. Com certeza que a demanda daquele CCA é de mais 120, porque o recurso já não era suficiente. E com isso, esse corte vem dar desesperança para as famílias que estão aguardando na fila. E a organização social, como nós sabemos, ela precisa do recurso público para poder devolver para a população o trabalho. E na área de educação, de assistência, de saúde. Inclusive, o corte não foi só, né, na assistência, né? Sim. Também cortou na saúde e na limpeza urbana, né? Lixo. Então, esse decreto 58636, ele foi um absurdo de negação de compromisso com a população de São Paulo. Eu falo isso porque não houve diálogo, Felipe. Sem diálogo. Simplesmente as organizações, no dia seguinte, foi na mídia oficial, estava lá já o decreto. E isso é uma outra coisa que, para as entidades, é muito ruim. Você não tem oportunidade sequer de ter uma escuta. Porque quem executa o trabalho é quem está na ponta. Logo, num regime de democracia, que pese que estamos aí, infelizmente, na minha opinião, com a democracia bastante ferida nesses últimos tempos, mas a gente ainda entende que tem que ter esse diálogo. E um governo que foi eleito para ouvir o povo e não ouve, sobretudo porque na prefeitura as entidades são parceiras. Eu não vejo parceira quando você não consegue dialogar. Eu não posso, não é porque eu tenho a caneta na mão, que a gente brinca, né, que o poder da caneta, que eu vou fazer algo sem ouvir as entidades. Agora, vereadora, o Eugídio disse aqui, não houve diálogo. Há pelo menos uma justificativa? Qual a justificativa da prefeitura em relação a essa renegociação desses contratos? Não tem, assim, tanto que o secretário não para, já faz um mês que eu tenho solicitado uma agenda com o prefeito, né, para falar com os conselhos e os fóruns, para ele entender o que está acontecendo, porque a gente tem visto que tem uma barreira muito grande para poder fazer um diálogo da assistência social. E eu acho que também por conta que muitas vezes as pessoas não entendem o que é o serviço. Então, aqui a gente já falou em duas siglas, né? CDESP e CCA. E o que é o CCA? O CCA é um contraturno. Então, a criança vai para a escola e depois ela vai para esse espaço. E esse espaço ela tem a atenção para música, teatro, a lição, né, alimentação, atividades de cidadania, né, para que as mães e os pais que precisam trabalhar vão com segurança para o seu trabalho. E mesmo aqueles que não têm não estão, porque agora o desemprego está tão grande, mas que o filho tenha uma caminhada e um outro tipo de visão de cidadania nesse espaço. O CDESP é uma relação mais de trabalho. E por isso que está indo para a praça de trabalho? Não, não é só isso. Ela faz o atendimento com a família. Então, se tem um atendido de 15 a 59 anos, que vai fazer um curso nesses 6 meses, mas eles também olham o que eles podem dialogar na comunidade, no bairro, na família e muitas vezes detecta, e os CCAs também, a questão da violência, né? Mais do que as escolas, para você ter uma ideia. A relação do idoso, por exemplo, a gente tem vários serviços. Tem aquele que é vinculado, por exemplo, o
centro-dia, né? Que os filhos vão trabalhar e eles podem ficar ali nesse espaço fazendo diversas atividades. Então, tem idoso que entra nesse espaço, por exemplo, com extremo depressivo. E verifica lá, 2, 3 meses, ele está num outro patamar, né, de atuação, porque desenvolveu, dialogou, não ficou sozinho. A questão das mulheres, por exemplo, ela tem um serviço que ela faz um atendimento que chega pela porta, que muitas vezes é de violência, e essa violência ela não vai direto para o posto de saúde, para você ter uma ideia. Ela vai procurar algum lugar que ela possa ser ouvida. Então tem psicólogo, tem assistência social, tem várias atividades que você vai trazendo as mulheres para o entendimento do direito delas e muitas vezes tirando ela desse espaço de violência. Então a assistência ela tem muitas siglas, né? Mas essas siglas pode ter certeza que é para poder dialogar com cada vida e família daquele território que tem. E a população de rua e o deficiente, entre outros. Não há diálogo, o diálogo é extremamente feito por decreto. Quando você tem uma tentativa de atuação, de dialogar com os secretários, eles olham, eu não posso fazer nada porque está na mão de finanças. Você tenta dialogar com o secretário de finanças, ele não recebe. Ele não recebe. Outro dia eu tive uma dificuldade, que era uma relação de PTU, ele não me recebeu no primeiro momento, aí eu fui insistindo, aí ele falou, não, eu só vou receber só a senhora. Eu falei, não é possível, as pessoas vêm da extrema periferia para estar aqui numa reunião marcada. Não é uma reunião que, né, eu cheguei aqui, é marcada e não tive atendimento. Então, se eu como vereadora da cidade de São Paulo não consigo ter um diálogo com o secretário, independente da questão do partido, imagine as instituições que são parceiras. E aí eu finalizo esse meu pensamento, que é também uma questão que a gente precisa entender. A prefeitura não banca 100% o serviço. Para você ter uma ideia, a prefeitura tem uma parceria, ela paga 80% na média do serviço. O 13º e férias é uma das coisas que a entidade também tem que manter. O espaço, quando é locado, a prefeitura paga, mas quando o espaço não é locado, o espaço é da entidade, não paga aluguel e não tem a relação da manutenção. Então, olha o absurdo, para você ter uma ideia, que essas pessoas precisam, sem fins lucrativos, instituições sem fins lucrativos, mas elas têm que fazer ações de bingo, de arrecadação, de dança, disso, elas trabalham o ano inteiro, final de semana inteiro, revezando para poder ter o recurso, para poder manter a alimentação de qualidade, porque não vem o recurso da per capita, quer dizer, o dinheiro da prefeitura é muito pouco. Aí a Darlene acho que pode falar um pouco de valores, que eu acho que é bom falar que na educação eu sei, é 1,98 pela alimentação de uma criança para a entidade indireta. Então, como que uma alimentação de uma criança, estou falando na educação, é 1,98? O restante é a instituição que tem que manter. Então, é muito ruim, por isso que o diálogo tem que ser com todo mundo, por isso que se chama parceria, mas hoje a gente tem visto que isso não existe. Aproveito então abrir espaço para a Darlene falar sobre essa questão que envolve as finanças aí. Bem o que a vereadora coloca. A gente, as organizações, os convênios, que eles chamam de parcerias, né? Na verdade, hoje você tem em São Paulo, hoje você tem 90% dos serviços da assistência realizados por essas organizações sociais. Os serviços diretos da prefeitura são somente os que a gente chama de direto, que é o Centro de Referência, CRAS, CREA, Centro POP. O restante, todo esse serviço é feito por essas organizações. E realmente, para você ter uma ideia, a gente tem um déficit hoje só de inflação, as organizações estão em torno de 15% mais ou menos de déficit,
que elas têm que repor porque elas têm os encargos trabalhistas, a questão da alimentação, enfim. E são parcerias. E essa readequação ou renegociação que eles colocam, ela não tem sido uma renegociação, ela tem acontecido dessa maneira, de modo unilateral, simplesmente se coloca, deve-se cortar 30%, e se corta 30%, e aí acontece também uma relação unilateral que é bastante perversa, que é uma relação mesmo de perseguição, de algumas organizações que não se adequam, enfim, a essa renegociação, ou que não aceitam, ou que questionam a qualidade do serviço, são ameaçadas de perder o serviço, de perder o convênio, enfim. Os próprios servidores, a gente recebe muita reclamação de servidores, esses servidores diretos, que fazem a supervisão desses serviços, acabam sendo ameaçados, obrigados a fazer esses cortes, a assinar em cima desses cortes, para que realizar o que a prefeitura pretende, né? E não tem um estudo, a gente reiteradas vezes tem solicitado isso para a secretaria não envia para o conselho. Então, esses cortes são aleatórios, não se tem uma justificativa, não se sabe de onde eles tiraram os índices e para onde estão indo esses valores e essas vagas. Enfim, é uma situação bem que a gente vê um total descaso às próprias decisões do Conselho. A gente tem, hoje o Conselho é deliberativo, mas as deliberações do Conselho são ignoradas. A gente deve ter hoje em torno de uns 10 ou 12 representações do Conselho nos ministérios públicos da criança e adolescente. Existem termos de ajuste de conduta que não são cumpridos, liminares que não foram cumpridas. É uma situação que está cada vez mais complicando, e aí a gente tem todo esse complicador, secretário que não para, prefeito que não dialoga. Então, está virando uma situação de calamidade mesmo, a assistência no município hoje. Tá certo. A gente só vai fazer mais um rápido comercial. Na volta, a gente volta com você, Orgidio. A gente volta já já, fique com a gente.